Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Meu nome é João Paulo e nós temos mais um vídeo do Marxismo Bárbaro sobre a conjuntura e é o vídeo mais sério do canal, o mais importante vídeo do canal e acho que por muito tempo. Eu tô regravando o vídeo porque eu tava quase concluindo o vídeo, o celular reiniciou, aí alimenta paranoias, né? Sobre o motivo do celular ter descartado o vídeo. Mas eu quero fazer um convite aos trotskistas, que é minha tradição, mas não só eles, também ao PCB, à Unidade Popular, tá? Toda a esquerda radical, porque o que eu vou conversar aqui é muito sério, tá? É muito sério, assim. Parece que a realidade, assim, quando a gente fala que tem um risco de golpe no país, um golpe militar, parece uma coisa meio artificial, porque o tempo do heroísmo passou, o tempo dos golpes passou, a gente está muito adaptado à democracia. E aí parece uma coisa assim que acontece artificialmente, mas não é tão artificialmente. E é um risco muito sério. A gente pode perder uma geração inteira, tá? Nós podemos perder uma geração inteira, 30 anos, 40 anos de ditadura. E pior, se vier uma ditadura, a sociedade pode entrar em decadência mesmo, em processo de colapso. Em parte porque o capitalismo chegou no limite, em parte porque o regime está fechado. Minha gata que está aqui participando do vídeo. Mas existe o exemplo, por exemplo, da Síria. A Síria iniciou uma revolução, mas nada garante que um dos dois lados vão ser vitoriosos na guerra civil. Marx fala no Manifesto Comunista que né, nem sempre um dos lados vence na luta de classe. Pode acontecer de um dos lados, dos dois lados, serem destruídos nessa luta. E é o caso do Brasil se uma ditadura vir, tá? Pode ser o caso do Brasil se a ditadura vir. E nós vamos perder uma geração de intelectuais que, se não morrerem, vão ser exilados. E isso tem consequências muito sérias, muito sérias. Então, assim, não vejo com sectarismo que eu vou dizer aqui, por favor. Não vejo assim, é alguém que não dirige nenhuma corrente, logo eu não vou ouvir, tá? Ouça uma proposta em si mesmo, se ela funciona ou não, por favor. Assim, não importa vencer debate, não importa a gente achar a resposta certa para resolver os problemas, porque os problemas são muito sérios. A gente está numa situação muito séria e não é um jogo de ego, não é um jogo de disputar militantes entre correntes. A gente tem que achar o caminho certo, tá? E a gente tem que ouvir, acertar e calibrar para achar o caminho certo, tá? E um dos problemas, assim, o problema é que a democracia é degenerada, a democracia atual é degenerada, é dos ricos, gera corrupção, gera gente que enriquece de forma ilícita. O povo tem razão de considerar uma bagunça, não tem planejamento, não tem nada nessa forma de democracia. A gente tem que ter uma democracia melhor, mas não temos ainda. Então, a democracia não mobiliza muito a classe trabalhadora. Não é uma pauta que vai mobilizar muito. O que mobiliza é as pautas econômicas. O que mobiliza são as pautas econômicas. Porque é o que mais dói. E o pior, as nossas correntes de trotskistas, as correntes da esquerda radical, não tem programa, não tem respostas para isso. O único que tem mais à esquerda, vamos dizer assim, reformista, é o Ciro Gomes, que é o candidato a presidente. Tem que se dizer isso, não pode ser sectário. A gente pensa. Tem um problema que são tão assim vagabundos os políticos que quando aparece um que é responsável, mesmo que seja burguês, a gente não ou admira de forma exagerada ou acha que é igual aos outros. E não é, ele é um cara que quer preservar o Estado burguês, quer preservar o capitalismo brasileiro. E ele tem um programa, os outros candidatos não têm, Lula não tem, Bolsonaro não tem, mas ele tem. E nós não temos um programa prático para salvar o país. Quais são as três questões principais do país? O desemprego. Nós temos um desemprego. As pessoas estão passando fome, as pessoas não estão se alimentando, se nutrindo de forma satisfatória.
Isso é na escala de milhões e a gente não tem programa, a gente não tem proposta prática, a gente não tem uma resposta. Isso não está certo, a gente tem que aprender a elaborar política, nós não sabemos. E aí o mandato parlamentar ou o mandato no sindicato aprisiona os militantes. Eles não veem de forma geral, de forma holística, de forma como o país, não tem um projeto de país, um projeto de governo. Os trabalhadores precisam ver a gente como as pessoas mais capazes de governar, que tem um projeto prático. Então, a primeira questão é a questão da jornada de trabalho. Assim, o PCB assim, fez muito bem, assim, eu elogio o PCB por estar propondo na campanha eleitoral a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Isso vai gerar muito emprego e vai gerar mais consumo, que vai gerar mais emprego e tudo mais. E isso é importante, mas não basta, tá? Isso é elogiável, mas não é o suficiente. É preciso que toda a esquerda radical levante essa proposta de 30 horas semanais de jornada de trabalho sem redução dos salários. Se assim, isso é uma proposta reformista, mas ela é tão radical, ela é radical bastante, imagine, diminuir de 44 para 30 horas. Ela pode levar à revolução, porque ela é correta para a situação extrema que nós estamos e ao mesmo tempo é radical, então ela pode gerar uma ruptura social positiva. Mas se os socialistas, os trotskistas têm uma resistência a isso, né, tem uma tradição, a gente pode fazer um projeto de lei com apoio de algum parlamentar, como o Glauber, em que a jornada varia entre 30 horas semanais e 44. Se o desemprego aumenta, automaticamente a jornada diminui para absorver a força de trabalho ociosa. Se a demanda por trabalho aumenta, então você aumenta um pouco a jornada de trabalho para poder a economia funcionar. Então nós podemos propor uma escala móvel de trabalho, um gatilho de trabalho, né? E isso vai resolver o desemprego, tá? Isso é um programa, isso é uma proposta prática para resolver o país. Para isso, a gente tem que cansar as pessoas com esse debate, a gente tem que encher o saco das pessoas. Lógico, a gente não vai fazer não é certo fazer um trabalho extensivo, assim, todos os bairros, todas as fábricas. É necessário escolher as fábricas maiores, as fábricas mais importantes, os bairros mais importantes, as favelas mais importantes e panfletar, e botar cartaz e pinchar, de forma que se torne popular o debate sobre a redução da jornada de trabalho, ou para 30 horas ou para escala móvel, viu? Vocês decidem, tá? Mas é preciso fazer essa campanha e chamar o resto da esquerda radical para também adotar essa campanha, pressionar umas às outras para fazer essa campanha, para fazer uma unidade. E esse chamar da unidade pela jornada reduzida, pela jornada móvel, tem que desembocar como consequência da campanha nos bairros e nas fábricas, como consequência, um encontro nacional pelo desemprego zero. Encontro Nacional do Desemprego Zero, ou pelo Pleno Emprego. O que significa isso? Um encontro em várias cidades, não um encontro nacional, todo mundo numa cidade só, do país todo. O país é continental. É muito complicado reunir as pessoas para tarefas práticas do país todo. Então, em cada cidade do país, esse encontro acontece no mesmo dia, simultaneamente, e assim a gente cria uma opinião pública, assim, a gente impulsiona, amplifica o debate sobre o desemprego zero, sobre o pleno emprego, que é a redução da jornada, tá? É preciso fazer essa campanha logo, usar as eleições para fazer essa campanha pelo desemprego zero, tá? Assim, é meio urgente, tudo bem? E a gente pode usar as campanhas eleitorais da esquerda radical para tornar essa proposta popular, uma unidade das candidaturas. O segundo problema é a dívida. De novo, o Ciro Gomes tem uma proposta para a dívida e nós não temos. Os trabalhadores estão hiperendividados e os pequenos empresários também. Qual é a solução?
a anulação da dívida dos trabalhadores e dos pequenos empresários, o cancelamento total e irrestrito da dívida dos trabalhadores e pequenos empresários. Tá? Isso além de gerar consumo, pode obrigar a que a gente enfrente os bancos. Isso também tem uma força de ruptura. Parece uma reforma, mas tem uma força de ruptura, tá? Que pode forçar a estatização do sistema financeiro, a estatização dos bancos, tá bom? Então, assim, jornada de trabalho reduzida ou móvel e cancelamento, anulação das dívidas dos trabalhadores e pequenos empresários. Isso une a classe média e os trabalhadores numa pauta só. Isso unifica a classe média, afastando ela do fascismo, afastando a classe média do golpe, unindo a classe média aos trabalhadores. Isso tem uma função enorme. O outro é a redução em 40% do preço da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. Tá? Isso também une a classe média e a classe trabalhadora nas pautas. Então a gente consegue isolar a burguesia, a maior parte da burguesia, e atrair a maior parte da classe média e unificar com os trabalhadores, exigindo essa redução da jornada, essa anulação da dívida e a redução em 40% do preço dos combustíveis. Se essas três propostas a gente for para cima dos trabalhadores, assim, nas fábricas, nas principais favelas, nos principais bairros, nas principais empresas, e tornar popular essa proposta, tornar parte do debate público, que tem um programa, isso vai tirar a esquerda radical do isolamento, vai dar mais espaço nas eleições e fora das eleições, vai aumentar a moral dos militantes, tá? Então, assim, é possível, gente, é só fazer a campanha. Pega essas três propostas e insiste na campanha eleitoral e fora das eleições também, que a gente pode reverter o quadro. A gente não pode deixar que outro golpe aconteça. Não pode. E para mudar isso, a gente tem que ter pauta econômica. A gente tem que ter propostas práticas. Por que há o risco de ditadura no Brasil? Porque há esse risco? No fundo, há um risco escondido de socialismo. O socialismo não está tão longe quanto a gente pensa. Ele pode vir mais cedo do que a gente pensa, porque o mundo já vai... O Brasil está há 10 anos, 10, 11 anos, sofrendo efeitos de uma crise que não passou os efeitos e já está vindo uma crise mundial nova. Além de que o governo levou os juros, o Banco Central levou os juros para 13%. Então, assim, esses fatores levam a nova recessão no Brasil. E a gente ainda está sentindo as dores da última recessão. Isso tem um efeito explosivo enorme, tá? E se isso desembocar na ditadura, provavelmente essa ditadura vai degenerar em teocracia, em fascismo, porque a sociedade está decadente, o capitalismo está decadente. E a gente pode levar uma derrota histórica para sempre, da qual a gente pode nunca mais se recuperar. Sério mesmo, isso é muito sério. Então, assim, há um risco latente do socialismo. Se essas três propostas forem levadas para frente pelos partidos marxistas, mesmo que seja só um, e tornado popular, e isso mobilizar, é fácil o capitalismo cair no Brasil. Com essas propostas, se essas propostas mobilizarem, se for feita campanha para que essas propostas se tornem populares, é possível que o capitalismo caia no Brasil nos próximos anos, em pouco tempo, até menos. Então é possível, tá? Não é fácil, não é simples, tem N riscos, mas é melhor do que uma ditadura fascista. É muito melhor, tá? Correr esse risco do que cair numa ditadura fascista. Eu tenho que dizer assim que não é uma crítica negativa, gente. Assim, é muito fácil criticar, dizer que todas as correntes vermelhas são reformistas, são centristas e tudo mais, que a nossa esquerda não existe. Mas o fato, mas isso tem muita verdade, essa crítica sectária, que realmente nós não sabemos elaborar política. Nós não sabemos fazer uma análise de conjuntura. Nós não sabemos quando ser radicais nas propostas, quando ser moderados nas propostas. Tem correntes que só são radicais quando deviam ser moderadas.
Agora, situações radicais exigem propostas mais radicais, tá? E nós não sabemos elaborar política, tá? Assim, criamos vários vícios e outros vícios geram vício de pensamento, como o peso dos sindicatos, o peso dos parlamentos, faz com que a gente crie vício de raciocínio que não saiba elaborar política correta, não tem condições de elaborar política correta. A burocratização dos partidos também inclui isso e tudo mais. O fato dos nossos dirigentes serem de alta classe média, que não vive mais de perto a vida comum. Então a gente tem que aprender a elaborar política. E o momento atual, essa situação atual de crise dura, com o recuo das lutas, exige unidade da esquerda, flexibilidade tática e exige propostas que façam reverter a situação grave, porque a situação é muito grave. E eu repito, a questão não é vencer debate, não é quem tem razão, a gente tem que, só importa acertar. Por exemplo, não levar a sério a minha proposta porque eu não sou dirigente e tal, ou sou de outra corrente. Não, importa se está certo ou errado, se é útil ou não, tá? Então, reduzir a jornada de trabalho para 30 horas ou escala móvel de trabalho com um projeto de lei a ser defendido por algum deputado de esquerda. A questão da anulação da dívida dos trabalhadores e pequenos empresários e redução do preço dos combustíveis em 40% são propostas que têm força de ruptura social. Pode levar a gente ao socialismo mesmo e faz a gente reverter a balança a nosso favor, seja mobilizando a classe, finalmente mobilizando a classe em grandes lutas, seja atraindo a classe média para a esquerda, tá? A gente tem que mexer, a gente tem que tratar daquilo que está doendo. Essa é a questão. Nós não podemos ser vistos apenas como partidos ideológicos, tem que ser vistos como aqueles que são mais capazes de governar, mesmo que seja no raciocínio de um governo burguês. Mas a gente tem que mexer onde dói. E onde está doendo é no desemprego, na fome, que está horrível, na questão da dívida dos trabalhadores e pequenos empresários e na questão dos combustíveis, onde está doendo mais. E por isso a gente tem que atacar esses problemas e dizer como é que resolve. E isso pode nos levar para o socialismo. Isso pode ser nossa chance, tá? Ou o risco de golpe é muito grande e a gente pode perder uma geração inteira. Não faça a gente perder a geração inteira. Não façam isso. Isso vai ser culpa dos inimigos, mas os dirigentes da esquerda marxista, do PSTU, da LSR, da CST, pelo amor de Deus, vocês vão perder até o sindicato de vocês. Se isso, com a política errada ou com a política mais radical do que a conjuntura, ou com a política mais moderada do que a conjuntura exige. Se vocês perderem isso, a gente vai perder tudo, mas é tudo mesmo, assim. Os direitos trabalhistas nós vamos perder pesadamente se uma ditadura vencer. E não vai vir industrialização, não vai vir capital estrangeiro como a burguesia pensa que vai acontecer, não. Nós somos um país urbanizado, conflitivo. Então aqui o capitalismo se esgotou no Brasil. O desenvolvimento do capitalismo chegou ao limite, dentro dos limites do que é um país semicolonial. Então assim, daqui esse é o vídeo mais importante do canal. Talvez o vídeo mais importante da história do canal daqui para frente também. Então assim, eu faço esse chamado aos camaradas trotskistas e não trotskistas para a gente se unifique em torno dessas pautas que me parecem corretas. Se tiverem crítica, façam críticas também. O importante é a gente acertar, calibrar bem o tiro, né? Ter um calibre bom para dar o tiro certo, tá bom? E tamo junto.